do livro Mergulho na Paz, professor Hermógenes. A subida espiritual é árdua, muito custosa, mas vale a pena. Lá em cima, quanta paz, quanta beleza, quanta luz, que felicidade, que plenitude, que poder. No entanto, como é grande a queda dos que sobem muito, mas não vigiam. Como é fácil cair de lá. É orai e vigiai, a mensagem de Cristo. Apesar de ser um professor de yoga, professor Hermógenes, mergulho na paz. Você vê que é orai e vigiai. A mensagem de Cristo. Um professor de yoga. Quer ler alguma coisa, Jorge? Posso começar? Pode? Recomeço. Recomeça o dia, a semana, o mês, o ano. O tempo vai passando e a tua vida nem sempre muda para melhor. Ficas a esperar por mudanças exteriores que te satisfaçam os desejos imediatos ou os teus sonhos se realizem. E nada acontece. Aí vem a frustração, a revolta, a não aceitação das lições que a vida dá. Já pensaste, porém, em mudanças interiores? Se desejas que tudo mude à tua volta para ser um pouco mais feliz, busca primeiro renovar-te para o bem. É através dos atos de amor e de caridade que satisfarás a tua alma pelo dever bem cumprido diante da própria consciência. A falta de fé e de compreensão das finalidades da vida tornam a caminhada terrena mais difícil de ser suportada. Nem sempre vives para resgatar débitos de encarnações anteriores. Vives para crescer e aproximar-te de Deus. Quando Jesus veio a este mundo, trouxe ensinamentos preciosos que todos devemos nos esforçar por cumprir. Mas, mesmo que conheças muito das lições por ele ensinada e exemplificada, ainda não consegues incorporá-las ao teu modo de ser e de agir. Por melhores que sejam os teus propósitos de colocar em prática o que já pudeste aprender, ainda há muito falhas, agindo de forma contrária ao que gostarias de ter feito. O orgulho e o egoísmo ainda imperam na alma humana, e contigo não poderia ser diferente. Por causa do orgulho ferido, muitos ainda não conseguem perdoar com sinceridade aqueles que, por atos ou por palavras, lhes deixaram marcas profundas no coração. E motivados pelo egoísmo, esquece de estender as mãos, mantendo-as fechadas na hora de auxiliar, porque os próprios interesses sempre estão acima das necessidades alheias.
Recomeça o ano que mal se inicia, com objetivos firmes de aproveitar a presente encarnação para melhorar e crescer um pouco mais, sabendo que o bem que semeaste a ti mesmo retornará. Lembra-te sempre que todo recomeço é uma nova oportunidade concedida por Deus para que nos tornemos pessoas melhores. Esforça-te, assim, por eliminar um pouco das tuas imperfeições, corrigir os teus erros e adquirir algumas virtudes a mais. Não esperes, porém, o recomeço em uma nova encarnação para que consigas realizar os teus propósitos de melhoria interior. Começa agora, não perca mais tempo, como já perdestes em muitas outras idas e vindas, sem que adquirisses mais méritos para a tua alma, e procura agir em quaisquer situações como Jesus certamente agiria. No livro Também Somos Luz, mensagem mediúnica pelo Espírito de Irmã Maria do Rosário. Vou ler mais uma aqui. É do mesmo autor, Hermógenes, Mergulho na Paz. Nenhum esconderijo me pode proteger contra as consequências dolorosas dos males que vier a praticar. Nenhuma potência, terrena ou não, poderá deter a mão carícia de Deus a procurar-me pelo que eu tiver feito de bom. A isto chamo justiça. A justiça divina. Não a do homem, né? Mesmo autor, outra muito linda aqui. Vocês vão gostar. Aqui. Do mesmo, hoje eu escolhi professor Hermógenes. Morte, eu já não te temo. Para mim não és o fim. És epílogo, sim, mas desta existência somente. Sei também que és pórtico para uma nova experiência. Mortos são os que acreditam em ti e desconhecem a vida. Vocês veem que é uma doutrina completamente espírita, né? O professor Hermógenes, um grande espiritualista, grande yogi, praticamente introdutor da yoga no Brasil. Mas uma mensagem espírita. As três mensagens dele, completamente espírita. Tem uma outra mensagem dele aqui. Deixa eu ver se dá tempo. Não, não vai dar. Não vai dar tempo. Deixa para a próxima. Vamos começar a nossa reunião com a prece, né? Meu Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Deus de amor e de misericórdia, como sempre aqui falamos,
te agradecemos por mais uma semana aqui trabalhando, mais uma semana aqui te servindo, mais uma semana tentando levar sua palavra àqueles que tanto precisam. Nós te agradecemos muito, muito por tudo que nós temos, por nós estarmos aqui em nosso lar, estudando, te louvando, te glorificando. E enquanto muitos irmãos se encontram em sofrimento, muitos irmãos em hospitais, muitos irmãos nas ruas, muitos irmãos nos asilos, muitos irmãos mesmo acreditando, mesmo tendo fé, mas não conhecem a doutrina consoladora e deixam de acreditar na previdência divina, em Ti, Senhor. Nós pedimos por todos esses irmãos, é nossa missão e nosso dever orar por todos aqueles que precisam, que essa nossa oração chegue até a Ti através de Jesus Cristo, de Maria de Nazaré e dos seres de luz, do Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, tão necessário nessa época de pandemia, de doenças. Rogamos, Senhor, que a nossa oração possa chegar a todos esses irmãos que encontram em sofrimento, que eles possam ter um alívio, um consolo e, se for do merecimento, a cura. Nós sabemos que tudo pode, Senhor. O Senhor é onipotente, onipresente e onipotente, onisciente e onipresente. Tudo pode. A Ti todo poder, toda glória. Criaste todo este universo, criaste a vida, o espírito e a matéria. A Ti tudo é possível, mas respeitando a lei do karma. Nós pedimos por aqueles que, se não puderem ser curados, pelo menos recebam um bálsamo de alívio, um bálsamo para que possa ser sanado um pouquinho da sua dor, ser aliviado dos sofrimentos. É o único pedido que nós aqui fazemos, nós que estamos no nosso lar, nós que hoje fizemos uma reflexão, pedimos somente por esses irmãos e por os irmãos também de nossa casa, todos médium da casa Dr. Bezerra de Menezes, que não estão aqui presentes, mas estão em casa ouvindo, ou estejam em casa nos seus afazeres. E assim, Senhor, em Teu sagrado nome, em nome de Jesus Cristo, em nome de Maria de Nazaré e em nome do Dr. Bezerra de Menezes e da vovó Catarina, nós pedimos permissão para iniciar o estudo da tarde de hoje. Que assim seja. Assim. Bem, deixa eu acender a luz e ativar o mudo aqui, tá? Serginho, oi. não sei se está aparecendo por aí, Oi? mas está tendo uma interferência. Você não está vendo um barulho de tumulto, não? Tem gente falando. Mas não seria bom você desligar Estou desligando. o som de todo mundo para ver se melhora? Estou desligando aqui. Melhorou?
Melhorou, Jorge? Sérgio, Oi, fala. boa tarde. Tá uma interferência muito grande das pessoas falando, entendeu? Não tá dando nem para ouvir você direito. É só um minutinho, gente, já sei o que é. Infelizmente, eu não posso interferir, eu vou ter que falar mais alto. As pessoas estão fazendo festa do lado aqui. Tem que conviver com isso, né? Ah, não é isso. Mas estão me ouvindo? Tô ouvindo você bem. Eu vou falar mais alto para poder abafar um pouco, tá bom? Tem uma festa e eu não posso, né, criar problema com ninguém, né? Senão, Certeza. senão eu apanho, né? Mas, gente, vamos lá. Onde é que eu parei? Vou colocar aqui. Bem-aventurados os puros de coração. Vamos chegar lá. Deixa eu botar meu óculos. Lembro que parei aqui, né? Botei o asterisco. Vou até pagar. Gente, nós tínhamos terminado semana passada, bem-aventurado os pobres de espírito. E entramos no capítulo 8º. Bem-aventurado os puros de coração. Chegamos a falar aqui, deixar vir a mim os pequeninos, pecar por pensamentos, adultério, verdadeira pureza e mãos não lavadas, escândalo, se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E instruções dos Espíritos, deixai vir a mim os pequeninos, bem-aventurados que têm os olhos fechados. Né? Chegamos a falar. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, versículo, acho que eu comi aqui um versículo, qual é? Mas capítulo tal, versículo 8. Eu falei aqui que apresentaram as crianças. Eu tentei mostrar aqui, gente, eu vou ver se eu consigo. Perdoe se eu não conseguir, tá? Eu gosto de passar imagens, como eu falei, né? Eu gosto de botar uma coisa assim mais dinâmica, né? Vou ver se eu consigo o que eu falei semana passada. Deus queira que eu consiga. Se não conseguir, é porque não é para conseguir, né? Nossa. Vamos ver aqui. Ah, sim. Vamos conseguir. Eu falei deixai vir a mim os pequeninos, ou as criancinhas, né? A interpretação da Bíblia. Eu coloquei aqui, vou ver se vai pegar o vídeo. Aí vocês dão uma olhadinha aqui, tudo que eu falei semana passada. Vão assistindo aí que eu vou diminuir o som lá fora. O mestre precisa repousar, por favor. Por favor. Pedro, Tiago. Deixai vir a mim os meninos. E não os impeçais. Porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele.
Pronto. Bem, vocês conseguiram ver? Foi o que eu falei, deixar vir a mim as criancinhas, né? E demos a explicação aqui, né? Bem-aventurados puros de coração. Então, eles apresentaram umas crianças para que as tocassem. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que apresentavam-nas, Jesus, vendo-os, aborreceu-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Eu vos digo em verdade que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E abraçando-as, ele as abençoou, impondo-lhes as mãos. Mateus capítulo 10, versículo 13 a 16. Então, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Isso foi tema do capítulo anterior, dizendo que a simplicidade anda de mãos dadas com a humildade. Se nós não tivermos essa simplicidade e a humildade, nós realmente não conseguiremos alcançar o reino dos céus. Prometido por Jesus, esse reino onde não haverá tanto sofrimento como existe hoje atualmente nesse nosso mundo de provas e expiações. Então, exclui, consequentemente, né, a humildade, exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Então, vamos ver que Jesus dá prosseguimento e a terceira revelação, o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, o que ele dá a interpretação do que Jesus falou, porque muitos não entendiam. Por isso, a necessidade do Espírito da verdade, quando Jesus prometeu que voltaria. Mas, claro, ele nunca nos deixou, mas ele prometeu que nos traria a revelação, nos traria o Consolador. E uma coisa curiosa, gente, nesse período de pandemia eu estou lendo muito, vendo muito vídeo, Netflix, filme do Divaldo. Quem não viu, vê, gente. Vocês sabem que estão perdendo. Muito bom mesmo. E eu estou estudando muito. Estou estudando, aprendi a admirar mais ainda Divaldo Pereira Franco. Joana de Ângeles. Eu falei aqui que Joana de Ângeles foi Joana de Cuso e Clara de Assis. Sempre admirei Clara de Assis, como admiro Francisco de Assis. Eu considero assim, a literatura espírita diz realmente que ele é o segundo Cristo na Terra. Tamanha foi sua dedicação a Jesus, a Deus, a Nossa Senhora. Mas isso por quê? Porque Francisco de Assis, ele foi João Evangelista, ele era um rapaz lá pelos seus 16 a 7 anos, uma criança que vivia seguindo Jesus, seguindo Maria, ao ponto de Jesus na cruz chegar e dizer: filho, eis aí a sua mãe, mãe, eis aí o seu filho, referindo-se a João Evangelista, que viveu mais de 100 anos. Reencarnou como Francisco de Assis. E lá na época de Jesus, como João, ele já era amigo da Joana de Cuso. Que Jesus não tinha só 12 discípulos, como
nós vemos na Bíblia, né? No Evangelho. Jesus, nós vemos milhares de pessoas seguindo, nós vemos Maria, Marta e Maria, né? Não é Maria, mãe. A mãe também era seguidora dele. A mãe era seguidora de Jesus. Mas eu digo Maria e Marta, irmã de Lázaro, a quem, segundo as Escrituras, Jesus ressuscitou. Mas lá na Gênese, Kardec fala que ele tinha letargia, como aconteceu com aquele cantor, se não me engano, Sérgio Reis. Sérgio Reis está encarnado. Era Sérgio alguma coisa, Cardoso, eu não sei, eu era criança. Que ele foi enterrado vivo. Quer dizer, o médico constatou a sua morte física. Constatou o óbito e foi enterrado. O médico dele, pessoal que tratava da doença dele, estava viajando. E quando chegou, soube. Ele, desesperado, mandou desenterra, desenterra. Foram lá, desenterraram. Não é que o corpo do... esse Sérgio, eu não sei, acho que os mais antigos devem lembrar. Sérgio alguma coisa. Era um cantor muito famoso na época. Eu era criancinha. O corpo dele estava revirado, gente. Ele foi... geralmente as pessoas são colocadas no caixão assim, né? Ele estava de cabeça, estava de bruço. E todo arranhado. Quer dizer, foi uma letargia. Não duvidando dos poderes, mas não cabe a nós aqui agora, né, debater isso. Mas Maria e Marta, essa aqui, irmão de Lázaro, que Jesus ressuscitou, e como tantos outros também que está nas Escrituras, né, está no Evangelho, eram seguidoras de Jesus. Como eu tive vendo através do Divaldo, assisto muito o Divaldo, porque Divaldo anda pelo Brasil todo, né, pelo mundo, vários países que ele já deu palestra, países, todos os lugares. Eu mesmo assisti a palestra dele aqui no Rio, ainda não fui nas Mansões do Caminho. Eu vou ter que ir lá correndo, porque eu prometi, eu e meu irmão, combinamos de visitar o Chico Xavier encarnado e acabamos não indo. E Mansões do Caminho tem que ir. Porque Mansões do Caminho, segundo Joana de Ângeles, é o plano espiritual em que ela projetou, plano que ela vivia espiritualmente, vive, né? E que ela projetou aqui na Terra para Divaldo trabalhar. Divaldo, na época, que ela era Joana de Cuso, era da nobreza, mas o marido beberrão. A época dos reis, dos nobres, as pessoas tinham aquela vida de orgia. Infelizmente, nós vemos em filmes, né? E o marido dela não era exceção. Ele era da corte, acho que de Herodes. E ela foi atualmente, a Joana de Ângeles, foi Clara de Assis, e já teve ali contato com João e reencarnou junto com Francisco de Assis. Mas eu vendo o Divaldo, ele dizendo que ela já participava da campanha, vamos dizer assim, Jesus não tinha casa, Jesus não tinha lugar para dormir, para comer. Você vê nas Escrituras que ele foi na casa do fariseu, foi na casa de ele falou, hoje eu vou almoçar na sua casa. Então, Jesus, como falou, não carregueis ouro, nem tesouro, nem moeda, nem nada. E ele viveu assim. Felizmente, o maior espírito que já esteve na Terra viveu dessa forma, porque ele não precisava de nada material. Claro, como o corpo, tendo um corpo, precisava se alimentar. Aí que entravam as mulheres, Joana de Cuso, Marta, Maria, mãe de Jesus, a mulher do Públio Lentulhos, cuja filha, né, Frávia, Jesus curou à distância, que Públio Lentulhos atual em Emmanuel, quer dizer, hoje já deve estar com outro nome, né? Porque, segundo Pôncio, já reencarnou na Terra e no Brasil. E eu vi, muito feliz da vida, que Joana de Ângeles também vai reencarnar. Isso depois que Divaldo
ou não sei, depois da transição dele, ou antes, né? Como aconteceu com Chico Xavier. Emmanuel encarnou antes dele desencarnar. Mas ela vai fazer parte desses espíritos da transição planetária entre o mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração e futuramente no mundo feliz, no mundo superior. Então, já estamos aqui encarnados no Brasil. Está difícil de acreditar, né, gente? Está difícil. Cada dia é um preso. Eu não estou dizendo bandido, traficante, não. Estou dizendo governador, presidente, impeachment. Nossa política está uma vergonha. E nós sendo roubados, sem hospitais, sem educação, sem nada, sem segurança, estamos a cada dia pior. Nós até desacreditamos, mas temos que acreditar, porque a doutrina espírita, ela nos dá a consolação, ela nos dá o remédio. Eu li aqui um prefácio do professor Hermógenes falando sobre espiritismo. Ele dizendo, eu vou até repetir, porque tão linda essa mensagem, tão linda, é uma mensagem realmente espírita. Considero a mensagem 100% espírita. Ele era um espiritualista, né? Mas essa aqui é kardecista mesmo, né? Não tem como ser diferente, porque a mensagem de amor, de consolo, mensagem de paz. Rapidinho. Morte, eu já não te temo. Para mim não és o fim. És epílogo, sim, mas desta existência somente. Sei também que és pórtico, portal, para uma nova experiência. Quer dizer, outra planos de existência. Na casa do Pai há muitas moradas, como disse Jesus. Então, mortos são os que acreditam em ti, na morte, né? E desconhecem a vida. Então, você vê uma mensagem completamente espírita. E uma outra que eu li aqui falando sobre aquele que cresce, tenta crescer espiritualmente, tenta escalar, mas deixam de vigiar. Aí a queda é maior do que se não tivesse subido nenhum degrau, né? Então, nós vemos que nosso consolo, a nossa esperança está no Espiritismo, está na vida futura. E no aqui e agora, cabe a nós trabalharmos para Jesus, plantar o nosso futuro, para que nós possamos viver já no mundo de regeneração. As nossas crianças, nossos filhos, eu ainda não tenho neto, mas tenho 2 filhas, várias sobrinhas. Então, a partir de 2057, 2060, num ano mais ou menos em que começará praticamente a regeneração na Terra. Se nós não tivermos encarnado, nós com mais idade, que possamos reencarnar lá para 2080, 2100, já nesse mundo melhor, nesse mundo de regeneração, onde há menos sofrimento, menos dor, há mais alegria, há mais felicidade, não só momentos felizes, mas há realmente já a felicidade. Nós vamos conhecer a felicidade. Então, vamos acreditar nas palavras de Jesus, nesses ensinamentos que nós temos aqui estudado durante semanas e anos na nossa casa de Bezerra de Menezes, né? Mais de 60 anos, né? Eu não, né? A casa, né? Então, gente, eu sublinhei aqui o mais importante, dizendo aqui, eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza. Quer dizer, quem não for puro de coração não verá Deus. Não verá Deus nós interpretando aqui, claro, é um plano espiritual melhor, é
um plano onde não há sofrimento, onde não há dor. Ninguém gosta de sentir dor. E não é mudando de assunto, porque está dentro do nosso contexto. Estou dando uma volta. Eu li uma reportagem de um médico espírita, ele falando sobre a crucificação. Eu acho que muitos de nós não aguentaria. É um sofrimento terrível. É uma das maiores formas de tortura que já na época de Jesus, 2000 anos, 2020, por aí, já existia a inteligência para criar um mecanismo de tortura e sofrimento antes do desencarne. Um médico falando, explicando, eu fiquei horrorizado como Jesus sofreu e sem ter nada do que espiar. Então, nós não podemos reclamar da vida, gente. Nós estamos, eu estou aqui no meu lar, abafou um pouquinho a festa aqui do lado, que eu botei um colchão enorme aqui na minha porta, liguei o ar para ver se abafava um pouco o som, que eu não sei falar muito alto. Quando eu falo alto, minha garganta fica depois, fica um problema depois da garganta. Então, essa pureza de coração, essa simplicidade, como eu disse aqui acima, simplicidade e humildade, ela é o oposto do egoísmo, que estudamos no capítulo anterior, vocês estão lembrados, do orgulho e da simplicidade, da humildade, né? Se não houver realmente a simplicidade de coração, a simplicidade, a humildade e a pureza de coração, nós não poderemos ver o reino dos céus, o reino de Deus, o reino que Jesus nos prometeu, mas com todas essas condições, pureza de coração, sede como a criança, aquela criança que ainda não despertou, ainda não chegou à puberdade, ela ainda é pura. Mas, como nós explicamos aqui, esta comparação poderia não ser justa, se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo. Claro, eu reencarnei, vocês reencarnaram, eu fui criança, vocês foram criança. Então, mas nós tivemos outras e outras vidas. Então, depois que nós crescemos, nós vamos despertando quem nós somos. Até 7 anos, a criança é amparada pela espiritualidade. Ela é o momento que ela recebe os seus ensinamentos também da terra. Por isso a educação dos pais é muito importante. Se os pais não dão uma educação que tem por base uma espiritualidade ou uma religião, mas uma religião, claro, lúcida, né? Que ensina a verdade. E hoje, infelizmente, que ensina a verdade, eu só posso dizer o espiritismo, né? Sem desfazer de nenhuma outra religião, como eu falei aqui, que faz a religião é o homem, pessoas melhores em outras religiões, além do kardecismo, tem pessoas melhores, tem pessoas no kardecismo que, de todas as formas, né? Graças a Deus que aquele João de Deus, uma reportagem do próprio Divaldo, né? Estou vendo muito Divaldo, ele disse que ele não era espírita, e realmente a Federação Espírita Brasileira foi a primeira a se pronunciar, dizendo que ele não era da federação. Olha, ele nunca foi espírita, nunca foi registrado. E Divaldo falou que realmente nunca foi, ele nunca se declarou que era uma associação. Recebia espírito, mas ele era uma mistura de catolicismo com falcatrua, com estelionatário, com várias coisas, né? Então eu acho, o próprio Divaldo, através de Joana de Ângeles, fala isso. O espiritismo tem tudo que nós precisamos para nossa evolução, para nós podermos expiar nosso karma sem reclamar, tendo uma força, tendo uma consolação, tendo uma esperança que é real. Tudo que ensinou, realmente nós temos comprovação prática, científica, como Kardec nos ensinou.
A religião, o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Ela não está baseada só em crenças impostas. Não, está baseada em pesquisas, está baseada em experiência de pessoas que já viveram e já nossos irmãos mais antigos, como agora, recentemente, Chico Xavier, Divaldo, os cientistas comprovando a imortalidade da alma, cientistas, médicos psiquiatras fazendo regressão, e muitos converteram ao kardecismo, porque eles não tinha como aquela pessoa dizer coisas de outra vida, a pessoa voltar em outra existência, não só ao feto, quando era criança, não, mas chegaram a outras e outras vidas, pessoas falarem coisas que foram comprovadas cientificamente, foram comprovadas por pessoas. Então, o espiritismo é ciência. Nós temos tantos médicos, tantos, e geralmente psiquiatras, né? Geralmente psiquiatras estão estudando, estão comprovando e estão demonstrando cientificamente que nossa religião, ela realmente é baseada na verdade. Então, se o espírito da criança é antigo, como eu fui criança, ele pode trazer ao renascer, a vida material, as imperfeições, que se despojou em outras existências. Mas o espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o exemplo da verdadeira pureza. Então, aquela criança, no momento que ela ainda não conhece a maldade, enquanto ela está bloqueada, as leis de Deus são perfeitas. Ela faz com que nós, antes de encarnarmos, nós entramos em adormecência, né? Nós somos induzidos na câmara de reencarnação, né? Tem um lugar próprio para a reencarnação. Quando vamos reencarnar, nós vamos esquecendo, vamos dormindo, vamos sendo preparados, né? Aí o tipo sanguíneo, tudo isso. Se vai ser médio de trabalho mesmo, aqueles de frente, né? Médio todos somos, né? Ele já é preparado, o corpo dele, o perispírito é preparado para ele ser médium. Então, nós somos preparados para isso, no plano espiritual. Então, nós aqui, quando encarnamos, esquecemos. Por que esquecemos? Nós fizemos tantas coisas que, se lembrarmos, vamos enlouquecer. Se eu lembrar de tudo que eu fui, várias encarnações, com certeza eu já fui guerreiro, já fui soldado, já enfrentei guerras, e muitos de nós, né? Claro, né? Senão estaríamos no plano superior. Mas, voltando aqui, somente o espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o exemplo, né, da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Assim, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que a elas se assemelham. A criança se assemelha, vejo minha criança, minha filha, 7 anos, né? Está na idade que procurei botar ela ali, ó. Filha, vamos rezar. De noite, todo dia, vamos rezar. Pai Nosso, Ave Maria, é mais simples, né? E ela reza junto comigo, sim. No entanto, se o espírito da criança já viveu, né? Porque se apresenta desde o nascimento como realmente é, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados que apenas o carinho materno pode lhe proporcionar. E este carinho aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo. Meu filho é um anjo. Minha filha é um anjo. Minha filha mais nova é um anjo. E disser que não, eu vou brigar. E é preciso que assim seja, para cativar-lhe a solicitude. Ela não teria podido ter para com ele mesmo cuidado, se em vez da graciosa ingenuidade, tivesse encontrado na criança, sob os traços infantis, um caráter maduro
e as ideias de um adulto. Já pensou a criança nascendo já com ideia de adulto? É por isso que a lei de Deus é perfeita. Ela esquece tudo e vai começando tudo de novo. Depois do 7, aí vem 14, 21. Por isso que antigamente 21 é o ciclo de 7. Você vê que existe na Umbanda 7, né? Muito importante, é um ciclo. Seu 7, por quê? Por isso, né? Aí não vou entrar nesse assunto porque isso é uma coisa mais complexa, né? Mas 7, 14, 21. Antigamente a maioridade era 21, não era 18. E já querem botar 16, já querem, né, baixar a menoridade criminal, e isso, não vou discutir isso, não é momento para nós aqui. Estamos falando de evangelho. Mas 21 anos era a maioridade. Passou a ser 18, mas até pouco tempo, antes do novo Código Civil, era 21 anos. Tanto é que para casar tinha que ter autorização dos pais. Né? Agora não. 18 anos a pessoa já é dona de si, né? Segundo ela, né? Mas não sai da saia da mamãe, do bolso, da mão do papai. Papai, estou precisando disso, papai. Mas assim é a perfeição da lei de Deus. Então, vamos ver aqui. Estou pulando porque eu já falei isso. É por isto que, se aproximando a encarnação, o espírito entrando, eu falei isso, estado de perturbação num bom sentido, né? Perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Permanece durante certo período numa espécie de sono, né? Já falei aqui, não vou nem repetir. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Nós temos vagas lembranças, nós temos insight, temos sonho. Eu já sonhei várias vezes que eu era padre. Né? Aí o pai Joaquim me confirmou. Mas não fala para ninguém não, tá? Então, gente, a partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, juntamente com o crescimento do corpo. Assim, pode-se dizer que durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança. É verdade. Ele fica naquele estado de esquecimento. Pois as ideias que formam a base de seu caráter estão ainda adormecidas. Depois de 21, 18, 19, aí começa aquela pessoa, aquela criancinha, era tão boa, né? Ela não vale nada, né? Infelizmente, né? Nós falamos isso, né? Mas latente, porque está lá dentro, né? Tem aquele instinto latente. Você vê que a criança tem uma tendência, ela não manifesta, mas nós vemos que nossos filhos têm uma tendência para certas coisas. Aí cabe a nós, a missão de um pai e mãe é muito importante, hein? A educação que nós damos à criança é muito importante, porque até os 7 anos, dependendo do que nós ensinarmos a criança, ela pode crescer para o resto da vida e tendo que desenvolver. Você já sabe o que significa desenvolver. Eu já falei lá no centro. Desenvolver mediunidade. Não seria o termo correto, mas nós aceitamos, tá? Mas desenvolver é desfazer, desenrolar, né? Desfazer o nó. Nós estamos envolvidos, gente, em crenças, em medos, em várias coisas que impedem o nosso crescimento. Então, o é desfazer, desenvolvimento é desfazer, desenvolver. Nós estamos envolvidos em problemas, envolvidos nisso, até envolvido com a bandidagem, está envolvido com... Então, o desenvolver é isso, é tirar esse nó, esse laço, essa corda, nós estamos amarrados, desamarrar. Nós estamos amarrados, gente. Amarrados por coisas que nos prendem ao nosso progresso. Então, voltando aqui, vocês entenderem isso. E exatamente por isso, mais acessíveis impressões que podem modificar. Então, a criança, gente, ela ainda é dócil, com a educação, ela está acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir.
Por isso que as leis de Deus é perfeita, fazendo com que a criança esqueça e tendo uma educação, os pais religiosos, de qualquer religião, gente, mas desde que acreditem em Deus, incute na pessoa que existe um ser onipotente, criador de todo o universo, que é Deus, já é bom para a criança. É excelente. Eu frequentei a igreja evangélica quando criança, mesmo sendo católico, eu frequentava, né? E depois o espiritismo, né? Então, o que a criança, nessa pureza, tendo essa educação, olha, impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. Olha a importância dos pais. Mas ela esquecendo e tendo uma vida... não é desculpa morar em favela, não é desculpa ser pobre, não é desculpa. Não é, porque tem pessoas que moram em uma extrema pobreza, mas tem os pais que dão uma educação exemplar. E às vezes nem os pais dão. Às vezes o espírito vem determinado a ser isso, ser aquilo. Já foi programado na espiritualidade, já teve espíritos que afiançou a vinda dele aqui, prometendo a alta esfera que iria cuidar dessa criança, dessa pessoa, ia levá-lo para o caminho do bem. Ainda tem isso, tem os pais espirituais, né? Por isso que chama pai, né? Pai de santo, mãe de santo, isso, aquilo, né? Porque é o pai espiritual, os guias espirituais também têm a responsabilidade. Então, são os dois pais e os guias espirituais, pode ser vários, né? Com a finalidade de fazer o quê? O que a criança, né? E depois o jovem, que ainda não pegou a maldade do mundo, ainda não despertou, às vezes, o mal que ele tinha em outra encarnação, as tendências que ele tinha em outra encarnação, tenha uma vida melhor, aí que evolui, porque começa tendo em casa a educação, vai por uma religião boa, ou nem precisa, às vezes, religião, tendo uma boa educação, sabendo o que é certo, o que é errado, fazendo o bem. A vida da pessoa já é uma religião, gente. Eu falo muito aqui de oração, você já orou hoje? Já se alimentou espiritualmente hoje? Eu falo muito isso, mas, gente, não é o pé da letra. Tem gente que a vida dela já é uma oração. Tem pessoas que você olha para a feição dela, ela transmite amor, as palavras transmitem ternura, carinho, afeto, amor. Então, a vida da pessoa já é uma oração, ela já vive em Cristo, ela já tem o Evangelho dentro dela. Conheço pessoas assim, muitas pessoas. Eu não vou nem falar aqui de uma pessoa da minha família, porque sou suspeito, né? Não vou falar, deixa para lá. Então, gente, que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais, aquele esquecimento. Então, o espírito reveste, portanto, por algum tempo, a roupagem da inocência. E Jesus está certo quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança por imagem de pureza e simplicidade. Você vê como é lindo, gente? Jesus toma, apesar da anterioridade da alma, a imagem, a pureza da criança e simplicidade, como pureza de coração. E é isso que Jesus traz com essa mensagem, que nós tenhamos essa pureza de coração, pureza no lidar o dia a dia, a pureza nos pensamentos, a pureza lidando com as pessoas, a pureza em ajudar. Eu falei em outras aulas aqui que fazer caridade, gente, não é dar esmola. Fazer caridade, às vezes, é você estar lá, como eu via lá no centro, citar aqui tia Simone, há tantos e tantos,
Se eu faltar aqui com algum, é tem injustiça, né? Fátima, a Nete, quando frequentava, eles ficavam lá de segunda a segunda praticamente. É coisa assim de a Dalva, tantos que, assim, se eu for botar aqui, eu tenho que pegar a relação de todos eles, mas todos antigos lá, gente, eu via dedicação. Isso já é uma caridade que eles faziam. Pessoas lá chegavam de tarde ou de manhã, tinha Simone na escola, e só saía quarta-feira, na época que não tinha bandidagem lá, saía, vi várias vezes sair meia-noite. Ela, na época, o Paulo trabalhava lá, pai João, 12 números à noite. E a Dalva, eu vi várias vezes, ela na parte da tarde, ela saía de lá 8, gente. Já tinha começado o pessoal da noite. Isso é caridade. Ela não precisa ter, eu acho que essas pessoas não precisavam doar dinheiro, dar dinheiro para a pessoa. A caridade que estão fazendo ali sem ganhar, vamos dizer assim, para nós aqui da Terra, não está ganhando nada, mas engana, nós nos enganamos. Eles fizeram muito, gente. Essas pessoas, a Mãe Creia, 60 e poucos anos de mediunidade, ajudando o próximo, ajudando as pessoas. Isso é caridade. É isso que Jesus quer de nós. E a caridade tem que ser feita de coração. E não adianta, como eu falei aqui, aquele rico chega e faz doação milionária, mas ele nem olha para a cara de quem lhe dá o cheque. Ele nem vai na instituição, ele manda um portador entregar o cheque, ou fala, olha, depositei na conta de vocês, tá? E desliga o telefone. Isso ajuda, sim, claro. Quem não quer que dê um cheque lá de 10 mil, 20 mil, 50 mil lá para a nossa casa, para a escolinha, queremos sim. Mas a pessoa faz porque está sobrando. Eu vou fazer uma graça. Deus me deu, tenho um emprego, ganho bem, eu vou fazer uma doação ali, né? De repente eu ganho mais, né? Aquele dando que se recebe, né? Então, mas não é assim. Tá fazendo bem, tá? Mas tem que ser de coração, tem que haver simplicidade, tem que haver realmente doação, coração, de coração mesmo. Os nossos antigos médiuns, né? Então, realmente, parabéns, porque a casa está hoje graças a eles, graças a esses nossos irmãos. Perdoe até, de repente, não citar todos, que eu não lembro o nome de todos, né? Mas graças a eles, né? Porque senão a nossa casa não estaria onde está hoje, né? Com a direção da Mãe Creia. Mas voltamos lá. Ainda temos tempo. Pecar por pensamento. Adultério é um subitem. Item 5. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu, porém, vos digo que qualquer um que tiver olhado uma mulher, cobiçando-a, já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus, esqueci de botar o capítulo também aqui, eu engoli. Acho versículo 7, 28. Oi? Alguém falou? Capítulo 5 mesmo. É 5, né? Então tá, capítulo 5. Tá ótimo. É que eu tirei ali o capítulo. Então, gente, vão voltando lá. E quer dizer, aquele que pensa em coisas, vamos dizer assim, que não seja certo. O pensamento, gente, como já falamos aqui, o pensamento é poder. O pensamento cria. O pensamento, na verdade, nós pensamos, depois agimos. Falamos e agimos. São 3 coisas: pensamento, palavras e ação. Não existe um pior do que o outro. As 3 classes que eu citei aqui agora são realmente criadoras de karma negativo. Se eu pensar no mal, eu já estou incorrendo em erro. Então, deixa eu ler aqui para vocês entenderem. A palavra adultério não deve ser entendida, nesse caso, exclusivamente no seu sentido próprio, mas num sentido mais amplo. Isso já é o Espírito da Verdade falando, tá?
Jesus a empregou frequentemente, eu até já sublinhei, para designar o mal, o pecado e todo o mau pensamento, como, por exemplo, na passagem, porque qualquer um que se envergonhar de mim, de minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem, dele também se envergonhará quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Mateus, capítulo 8, versículo 38. Então, ele quer dizer que a verdadeira pureza, botei amarelo aqui, a verdadeira pureza não está apenas nas atitudes, está também no pensamento. Gente, vocês já perceberam, já estudamos isso lá em mediunidade. O pensamento cria, o pensamento tem poder, o pensamento, gente, é aquela velha história que falamos, o mal olhado é pior do que macumba, né? Que não é bem assim, né, macumba, né? Mas o pensamento mal olhado, você vê se seca a planta, o pensamento é capaz de, pela parapsicologia, eu estudei parapsicologia, tem pessoas que fazem experimento, movem as coisas através do pensamento, né? Sabemos que isso é verdade. Espíritos fazem isso. Kardec, né, as mesas girantes, né, na época. Então, aquilo ali era por quê? Pelo poder mental, pelo poder do espírito. E o espírito está representado em nós através da mente, através do pensamento. Então, se nós pensamos, nós já estamos movimentando uma energia. Pensamento é energia. É o pensamento através da frequência, é uma frequência de ondas. Então, se você transmite, você pensa ruim de uma pessoa, você transmite e você também recebe. São ondas de pensamentos. Então, cuidado com o que pensamos, orai e vigiai. O pensamento também, vigiai o pensamento. Um dia desse eu estava pensando numa situação passada e lembrei de uma situação que uma pessoa me enganou, me deu volta mesmo, né? Volta. Entrei num golpe, né? Aí eu pensei assim, aquele sem vergonha, né? Para não falar outra coisa. Aí eu me policio. Sabe por quê, gente? Eu me policio. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês, não sou mesmo. Mas eu lendo todo dia, gente, eu tendo o evangelho no meu coração, na minha mente, eu penso antes de falar, eu penso antes de tomar uma ação, uma atitude. Eu penso muito. Por isso a necessidade de nós termos sempre a leitura, ouvir, ver pelo YouTube, pelo qualquer meio, né, através hoje da internet, palestras, filmes espíritas, tantos filmes espíritas agora, gente. Eu toda hora estou mudando o canal, eu estou vendo lá Chico Xavier. Opa, eu paro tudo, não, vai ficar aqui mesmo, é aqui que eu vou ver. Também que eu tenho a televisão no quarto, né? Filha, mulher, vê o que elas querem lá. Eu vejo, eu escolho meus filmes. E hoje o YouTube, né? Que tem Smart TV, pode botar no YouTube ali, gente, e ver o filme que quiser. Bota lá, Divaldo, esqueci o nome do título, mas Divaldo, filme de Divaldo, no YouTube. Vocês vão ver que excelente filme. Bota lá de Chico Xavier, tem tantos filmes de Chico Xavier. Bota Allan Kardec, já tem filme de Allan Kardec. Bezerra de Menezes, filme de Bezerra de Menezes, já tem tantos. Tem um, quer dizer, Bezerra de Menezes, um de Allan Kardec. Eu vou pesquisando lá, sai tudo. E eu estou estudando uma série psicológica de Joana de Ângeles, Psicologia e Espiritismo. Todo dia uma lição, capítulo 1, capítulo 2, estou estudando, junto com Joana de Ângeles, Divaldo e uma equipe, né, da Mansões do Caminho. Estou estudando quase todos os dias, porque essa pandemia tenho tido mais tempo, mas para estudar, né? Não é para ficar à toa. Estou estudando, cada dia vem com coisas novas, né? Coisas novas para mim.
Então, por isso, tem o evangelho dentro de mim. É de cabeceira, é meu companheiro, já é o 10º que eu dou, né? Isso aqui não, mas minha irmã falou assim, ela foi numa consulta aí, uma preta velha falou para ela nunca quis ir lá na nossa casa na época. Foi uma vez que eu levei. Ela falou assim, você tem que ler bastante coisa, você tem que, né, o preto velho fala, né, estudar, para você se elevar o pensamento. Ela veio me perguntar, Sérgio, como é que eu faço para elevar os pensamentos, para elevar a minha padrão vibratório? Aí eu estou quase dando esse evangelho a ela, só não dei ainda, vou comprar outro, né? Só não dei ainda, que eu já dei mais de 10. Só não dei porque eu estou dando aula por ele. Mas eu vou dar a ela, sim, vou dar. Vou dar e vou lá comprar outro. Semana que vem eu compro outro. Falei, lê o evangelho. Eu não tenho, segundo o Espiritismo, tá? Lê o evangelho. Antes de dormir, faça uma oração. Que oração eu faço? Márcia, o nome dela, né? Pai Nosso, Ave Maria, qualquer coisa. Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Vou ensinar você a fazer oração, eu brincando com ela. Mas eu vou dar o evangelho, né? É nossa missão. Já levei todas elas lá no centro. Já consultou lá com a Rocambina. A minha irmã, a Shirley, é conhecida da Mãe Creia, né? Ela foi mulher do Marcos, né? Cunhado do Paulo, né? Paulo que frequentou lá. Minha irmã é ex-cunhada dele, a Shirley, frequentou lá. Mas não quer compromisso, né? Já levei praticamente todas elas. Só uma está numa casa espírita kardecista, em Bangu. Mora em Bangu e está numa casa espírita em Bangu. Só uma. As outras não querem muito, não. Mas quando a coisa aperta, aí agora essa veio a mim. Eu vou dar o evangelho a ela e vou acompanhar. Está morando aqui perto, fugiu de Guadalupe e veio para cá. Então, voltando aqui, gente. Esse princípio, para acabar, né? Esse princípio traz naturalmente esta questão. Sofremos as consequências de um mau pensamento não posto em prática? Se eu pensei, mas não pus em prática, sofremos consequência? O que eu acabei de falar? Pensamento gera energia. Pensamentos são ondas de vibrações energéticas que atinge, vai movimentando as coisas. Nada no universo está parado. Um livro aqui formado por átomos. Os átomos, se você no microscópio eletrônico, você vê que os elétrons estão girando em torno do núcleo, do próton e nêutron. Então, nada está parado. A matéria, o universo, nada. A Terra gira em torno do Sol, a Lua gira em torno da Terra, e o Sol gira em torno de outra galáxia que tem um Sol maior do que esse nosso Sol, né? Uma estrela. Então, nada no universo está parado. Pensamento também é uma energia. Então, vamos ver lá a resposta. Há uma grande distinção a ser feita aqui. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega, em virtude do seu livre-arbítrio. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, vamos lá. Todo mau pensamento é, por consequência, o resultado da imperfeição da alma. Se nós pensamos mal, é nossa imperfeição, é nossa vibração, é nossa classificação espiritual, é um espírito ainda imperfeito, alma imperfeita, né? Mas, segundo o desejo que ela tiver em se purificar, esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, pois o repele com determinação. Nós temos que, então, mau pensamento, às vezes não é nem nosso, é de um obsessor. Leitura do Evangelho, prece. Programas evangélicos, Rádio Rio de Janeiro, programas de televisão, palestra de Valdo, de outros centros espíritas, e você vai cortando o mau pensamento e ir recebendo coisas boas, até aquilo ficar na minha mente. Por isso que antes de fazer uma coisa, eu lembro do Evangelho. Eu lembro, gente, eu estou dando um exemplo aqui, e se eu for pego ali, caindo no pau com alguém na rua, como é que eu ficaria, gente? Eu tinha que correr, né?
correr e nunca mais aparecer no centro. Sumir da internet, tudo, né? Então, tem essa obrigação, gente. Se soubesse como a carga de responsabilidade que trazemos é muito séria mesmo. O médium tem essa responsabilidade. Então, é motivo de progresso, ele transmutando esse pensamento mal, através de quê? De boas ações, de boas coisas, de boa leitura, boas conversas com pessoas boas, né? Isso é realmente o que nós temos que fazer. Gente, nós já estamos na hora, vou marcar aqui para a semana que vem, e vamos dar início, se Deus quiser, Deus assim o quer, né? Próxima semana, né? Nós estamos aqui mais uma semana, né? Falei semana passada, se Deus quiser, semana estaremos aqui, e aqui estamos, né? Se Deus quiser, estaremos novamente semana que vem aqui estudando, né? Estando aqui com vocês, fazendo prece, pedindo pelos nossos irmãos que estão em sofrimento, que estão na condição pior, vamos dizer assim, bem inferior à nossa, né? Nós não somos ainda perfeitos, nem não somos ricos, mas temos um lar, né? Temos muitas coisas que muitos não têm, né? Então vamos fazer a prece. Eu vou tirar aqui o compartilhamento e vou apagar a luz aqui, tá? Deus, nosso Pai, mais um dia de trabalho, mais um dia chegando ao seu término, mais um dia de agradecimento por estarmos aqui, por tudo que alcançamos, por esse estudo, por nós estarmos trabalhando em seu nome, por nós estarmos aqui. É difícil. Mais uma semana aqui de estudo. Te agradecemos por tudo, meu Deus. Te agradecemos, Jesus, Jesus, o médico dos médicos. Pedimos a sua presença, pedimos a sua orientação, pedimos a sua proteção para que nos proteja de todos os males, que nos proteja de todas as doenças, de tudo que ruim vier contra nós. Te pedimos, mestre e médico dos médicos, por todos os nossos irmãos da terra. Toda a terra está em crise, em sofrimento. Olhai por todos nós, Senhor. Olhai, dê-nos força para prosseguir essa nossa tarefa, esse nosso trabalho, essa nossa missão, que nós não fiquemos no meio do caminho. Dá-nos força, proteção, amparo, para sempre estarmos de mãos abertas para poder ajudar o próximo, para poder amparar aqueles que precisam, e que a sua vibração, o seu poder, o seu bálsamo consolador possa atingir a todos aqueles que precisam, todos irmãos da terra. Pedimos por todos os irmãos da nossa casa, todos médium que se encontram em tratamento espiritual pela falange médica do espaço, tendo o nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes, à frente desse trabalho. Te pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos que estão em casa, que estão no trabalho, que estão em qualquer lugar, que o seu Espírito onisciente, onipresente, que está em todo lugar, possa olhar por todos os irmãos, abençoar todos esses que o seguem, mesmo aqueles que estão na ignorância. E assim, Senhor, te agradecemos por tudo
e que, se for da sua vontade, nós teremos mais uma semana aqui de trabalho, de estudo e de orações. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. E em teu sagrado nome, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, em nome de Maria de Nazaré, em nome do Dr. Bezerra de Menezes, em nome da vovó Catarina e da irmã Angélica, nós pedimos permissão para encerrar nossos trabalhos da tarde de hoje. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Fala aí. Bem, gente. Fala. Mais uma Oi, semana. Sérgio. Oi, Sérgio, estou ouvindo. tá me ouvindo? Estou ouvindo. Oi? Ouvindo. Estou ouvindo. Tá, pode falar. Ou sim, pode falar. Que a paz de Deus contigo. Todos nós. Todos nós. Deus abençoe. Obrigado, Te tá? dê força e coragem para continuar. Obrigado, mãe. Hoje eu consegui ouvir. Ah, que bom, hein? Hoje eu Que consegui bom. ouvir. Que Graças a bom, Deus. né? Que bom. Obrigado. Obrigado a todos vocês que... Obrigado por tudo. Obrigado a todos vocês que tiraram uma horinha, né, para ouvir. Eu aprendo com vocês também, porque eu tenho que dar o exemplo, né? Obrigado. Se Deus quiser, semana que vem aqui estaremos, né? Deus abençoe o domingo de todos vocês. Tenham um excelente domingo. Que assim seja. Assim seja para todos nós. Excelente final de semana a todos, tá? Fiquem com Deus e até semana, se Deus quiser, né? É bem melhor. Ah, que bom. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer mandar mensagem, cumprimentar? Se não, vou encerrar, tá bom? Então, até semana, tá? Fique com Deus, Sérgio. Obrigado.